Deus pela sua vida. Queridos, hoje é 18 de fevereiro. Pastor, por que o senhor está falando dessa data? Ela é muito importante. Hoje eu completo mais um ano de vida, tá? Obrigado a todos que vieram aqui, estão assistindo conosco em casa. O Senhor Jesus me permitiu completar hoje mais um ano de vida. E eu estou aqui porque não há lugar melhor, né? Do que estar na casa de Deus, na presença do Senhor. Eu pedi a Deus uma bênção. Qual o presente que o senhor pediu? Que Deus te abençoe. Que aquilo que Deus tem para a sua vida se torne uma realidade. Porque a Bíblia fala que o verdadeiro pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então eu não estou aqui obrigado, não estou aqui oprimido. A minha família esteve aqui na parte da manhã, foi uma bênção, né? E agora eles foram para casa aos afazeres e eu estou aqui. E estarei até a reunião da noite. Esse é o culto da tarde, 3 horas. Nosso endereço é Avenida Miriti, 2440 no Largo do Bicão. Hoje aqui é quarta-feira, essa reunião das 3 horas da tarde. Tem uma multidão aqui na casa de Deus conosco e vocês nos acompanhando aí. Compartilha esse vídeo, faça chegar a quem precisa. Vamos agora à palavra de Deus, que é aquilo que nos importa. Abra sua Bíblia lá no livro de Salmo, capítulo de número 2, o versículo é o de número 7. Vamos lá? Livro de Salmo, o capítulo é 2, versículo de número 7. Ainda hoje teremos a reunião das 7 horas da noite. Mas pastor, hoje é seu aniversário, por que o senhor não vai ficar com a sua família? Eu fico amanhã, fiquei ontem, né? Mas hoje é o dia do Senhor. Nós temos que ter um compromisso com Deus. Vamos lá? Porque não adianta eu só pregar, né, pessoal? Eu aprendi que os fariseus, eles falavam uma coisa e faziam outra, né? Não, ninguém me obriga, ninguém me manda estar aqui, é o Senhor, para Ele, por Ele são todas as coisas. Vamos entrar aqui na palavra de Deus, Salmo 2, versículo 7, acompanha. Salmo capítulo 2, versículo 7, está escrito assim, ó: recitarei o decreto, a lei, o decreto, né? O Senhor me disse, tu és o quê? Meu filho, muito bem, olha só, eu hoje te gerei. Então, ser filho de Deus é muito mais do que frequentar a igreja. Ser filho de Deus é ser gerado. Assim como dentro do ventre materno tem lá a concepção, o ato lá entre o homem e a mulher, né? E o homem leva lá o espermatozoide e fecunda o óvulo feminino. E ali começa, né, a ter ali uma gestação, uma vida, começa a ser formada dentro da mulher. Na igreja é a mesma coisa. Você vem, ouve a palavra e o embrião da fé entra no seu coração. O embrião, né, masculino vai gerar uma vida dentro da mulher. A palavra de fé no seu coração vai gerar a vida de Deus em você. Pastor, como é que é isso? Abra agora, deixa marcado aí, que eu já volto aí. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Abra lá, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo é o de número 15. Abra lá, por gentileza. Preste bem atenção que você vai ler aqui, ó. Marcos 16, o versículo é o de número 15. Abra lá, por favor. Marcos 16. (16:15) está escrito assim, ó: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda, viu? Então o evangelho não é pregado só para quem é filho de Deus, não. E nem todos somos filhos de Deus. Somos criados, criaturas de Deus. Por isso temos que ouvir o evangelho. Agora, olha só o processo gestacional, ó, versículo 16. Quem crê e for batizar será salvo. Presta atenção. E quem não crê será o quê? Condenado. Então, o que nós estamos aprendendo aqui nesse dia? Que a palavra de Deus, a fé é o embrião que entra no nosso coração. Uma vez você crendo no quê? Na palavra, naquilo que você está ouvindo, você tem que se posicionar. O batismo é dizer não para o mundo e sim para o reino de Deus. É dizer não para aquilo que eu vivia que desagradava a Deus. E agora, obedecer a palavra. Aí eu me torno filho de Deus. Eu deixo de ser criatura e passo a ser um filho de Deus. Olha o que diz João, capítulo 1, versículo 12. Vamos lá? Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12. Abra lá, por favor. João 1, versículo de número 12. Acompanha comigo. Evangelho de João,
capítulo 1, versículo 12. Diz assim, ó, presta atenção. Mas a todos quanto receberam. Agora, ó, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Isso aí, ó, filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando eu creio no Evangelho, quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, quando eu tomo uma decisão de abandonar o mundo e abraçar a fé, aquele embrião espiritual que veio através de ouvir a palavra, eu me torno filho de Deus. E a Bíblia diz, ó, vou ler de novo, ó, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. O quê? Filho de Deus. Então, filho de Deus é ter poder. Poder de quê? Poder para quê, pastor? Mateus 4, versículo 3. Vamos lá? Mateus 4, o versículo é o de número 3. Toda a sua atenção, vamos lá? Mateus 4, versículo de número 3. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o quê? Olha aí, ó, filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Você viu que coisa séria? Tudo bem que Cristo aqui ele não obedeceu à voz do diabo, mas eu destaco aqui a falácia do diabo. Eu destaco aqui o próprio Satanás reconhecendo. Tem coisa que é só o Filho de Deus que faz. Por isso que o diabo não quer que você se batize. Por isso que o diabo quer que você continue sendo uma criatura. Porque o dia que você se batizar, o dia que dentro de você for gerado a mensagem do Evangelho e você tomar uma postura, não vou me batizar, vou levar Deus a sério, vou ser um fiel dizimista, ofertante, eu vou ter um verdadeiro compromisso com Deus, a partir desse dia você tem o poder de ser filho de Deus. Que poder é esse de desfazer as obras do diabo? Até o diabo reconhece, se tu é o filho de Deus, transforma a pedra. Então o diabo sabe, só o Filho de Deus pode transformar tristeza em alegria. Só o Filho de Deus pode sair dessa situação, então não há outro caminho. Só Jesus é o caminho, a verdade, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Isso tudo foi para explicar ser filho de Deus. Volta lá para o Salmo, capítulo 2, o versículo 7. Abra lá. Salmo 2, 7. Vamos lá. Toda atenção. Vamos lá? Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora, pessoal, pede-me e eu te darei. O que eu te dou? As nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Então, olha o que Deus está dizendo, não há limite. Até o final da terra ele tem para os filhos de Deus. Quando ele aponta aqui falando de nação, é coisa grande. Nação, a menor nação, o espaço geográfico dela é imenso. A menor nação, o índice de população é grande. Então Deus está dizendo para mim e para você, ele tem nação, algo grande, mas não é para qualquer um, é para os filhos. Aí você diz, pastor, graças a Deus, eu já me batizei, eu me tornei um filho de Deus. Mas preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Acompanha. Versículo 8. Pede-me e eu te darei. Perceba, é o próprio Deus quem nos concede. As nações, leia, por herança. Então veja, não basta só ser filho. Você precisa apresentar um documento que vai mostrar que você é um filho. Por exemplo, eu sou filho, tem lá o meu pai. Meu pai partiu. Vamos supor que ele tenha deixado uma herança para mim. Não adianta eu só chegar lá e dizer, eu sou filho dele. Não, eu preciso da minha certidão de nascimento. Naquela certidão de nascimento mostra a minha filiação. Ele me reconheceu como pai e ali, aquela certidão é um dos documentos comprobatórios que eu sou filho dele. E por ser filho eu tenho direito à herança. Pastor, como assim? É o título da minha mensagem hoje. Não basta só ser filho, temos que conquistar através da fé. Pastor, não adianta só você ser filho, gerado, você tem que ser herdeiro. Por exemplo, pastor, para conquistar, né? Por exemplo, não adianta eu chegar lá e dizer, eu sou filho do Silvio Santos, vim buscar aqui a minha herança, vou receber? Hein? Duvido. Se eu chegar lá e falar, eu sou filho do Pelé,
Ah, tá de brincadeira, né? Não, eu sou filho aqui, né, de um ator, de uma atriz aí, renomada, que morreu. Não, você tem que ter um documento comprovando aquilo ali. Pastor, como assim? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 27, você vai entender com maior clareza o que estamos estudando. Vamos lá? Gênesis, capítulo 27. Abra lá, por favor. Gênesis 27, versículo 1. Acompanha. Gênesis 27, versículo 1. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, presta atenção, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho, e ele disse, eis-me aqui. 2. E ele disse, eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. 3. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Vamos lá. Faz um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe, antes que morra. Irmãos, tem muita informação para nós aqui. O que nós podemos destacar aqui? Primeiro, Isaque representa Deus. Esaú representa eu e você, filhos de Deus, como Esaú era filho de Isaque. Isaque queria abençoar Esaú, mas Isaque não saiu abençoando. Ele poderia colocar a mão nele e dizer, tu é meu filho mais velho, recebe, estou te abençoando. Negativo. O que ele falou? Apanha tuas armas. Vai lá e me traz uma caça. Traz lá um cordeiro. Traz lá algum animal para que a minha alma te abençoe. Com Deus é a mesma coisa. Não adianta você dizer, eu sou filho de Deus. Não, você tem que usar as armas da fé para que Deus te abençoe. O Isaque poderia ali colocar a mão e abençoar o Esaú. Negativo. Ele ensinou Esaú a valorizar o que ele tinha conquistado por ele. Assim é Deus conosco. Deus pode colocar a mão em nós e nos abençoar, mas o próprio Deus prefere que nós usamos a fé para que valorizamos aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E eu chamo a sua atenção nesse dia. A palavra de Deus, ela nos ensina aqui claramente que Isaque, ele fez isso com Esaú, pediu que ele fosse no campo buscar. Esaú poderia ter pego ali no quintal. Meu pai já não está enxergando mesmo, né? Meu pai não sabe de onde eu vou, eu dou uma voltinha, vou lá no campo, pego lá aquele animal e apresento para ele. Não, Isaque era um homem de caráter. É muito fácil você servir a Deus dentro da igreja. O verdadeiro cristão mostra a sua fé lá fora. A Bíblia diz claramente, ele foi lá e buscou. E escute agora o tamanho da bênção que veio sobre ele. Vamos lá? Olha o que diz o capítulo 27, o versículo 28. Coloca na tela aí. Baruque, capítulo 27, versículo 28. Meu amigo Baruque, na tela. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus. Vai. E das gorduras da terra. E abundância de trigo e de quê? Deus tem algo exuberante para nós. Deus tem algo abundante para nós. A palavra gordura, entenda, exuberante. Então Deus tem algo grande para a minha vida e para a sua vida. Não basta ser filho, tem que agir pela fé. Vai lá, pega a sua arma, pega o arco, pega a lança e vai buscar lá algo que eu vou te abençoar. Meu amigo, minha amiga, Deus quer nos abençoar grandemente. Mas para que isso aconteça, precisamos usar a fé. Não basta só ser filho, tem que usar a fé. Deus falou com você, vem estar aqui conosco. Ainda hoje, próxima reunião, às 7 horas da noite. Estamos de portas abertas, quarta, sexta e domingo. 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite, todas as quartas e sexta-feira. Domingo, 8 e 18 horas. Nosso endereço, Avenida Miriti, 2440, no Largo do Bicão. Vamos encerrar essa transmissão aplaudindo Jesus Cristo.